Olá, pessoal. Então, seguindo ali, né, no módulo 7, vamos dar continuidade. Como eu estava explicando para vocês, você tem que fazer a sua previsibilidade de custo, sempre levando em consideração se você vai ter capital suficiente para fazer o investimento dessa licitação que você pretende participar e se você depois vai ter o prazo, se você aguenta esperar o prazo para a execução do contrato. Então, por exemplo, porque as prefeituras elas não pagam antecipadamente, elas pagam após o início da execução do contrato. Então, você vai receber parcial conforme for executando o seu contrato, se for um serviço, e vai receber o valor cheio por mercadoria entregue e nota fiscal faturada, sempre considerando 30 dias, dependendo do que seja, até 90 dias, tá, gente? Do órgão público. Então, você vai fazer o seguinte cálculo. Vou participar do edital, tem o edital A, o B e o C. Você analisou os três. Viu que você consegue, com a sua rentabilidade de capital de caixa, participar do edital B. O A e o C, você não possui dinheiro suficiente para fazer esse investimento nesse momento, então não participa. O B, você consegue ter o dinheiro para fazer o investimento das mercadorias, mas você teria que receber com 10 dias. Aí você fala assim, não, vou participar, depois eu cobro a prefeitura até eles me pagarem com 10 dias. Gente, não faça isso. Isso não vai acontecer, tá? Eles não vão te pagar com 10 dias só porque você quer. Prefeituras trabalham com visibilidade, previsibilidade e planejamento econômico através do SICAP. Você não é o único fornecedor daquela prefeitura ou daquele órgão público. Então, ele possui outras responsabilidades financeiras, além de adiantar o seu valor apenas porque você, infelizmente, não conseguiu fazer um planejamento financeiro adequado. Então, eles não vão adiantar o valor para você, tá ok? Só se for um caso extremo que a prefeitura recebeu, realmente está com um dinheiro a mais ali no caixa naquele período e não vê um problema em fazer essa quitação imediata para você. Mas não conte com isso. Então, realmente, tem que bater na sua cabeça os prazos ditos em edital. No edital está dizendo que você vai receber em 15 dias após a emissão da nota fiscal. Então, você demorou 23 dias para executar o serviço, fez a nota fiscal no 25º dia. Aí você fez a nota fiscal, contou mais 15 dias, aqui deu 60 dias após a assinatura do contrato para você receber, tá ok? Então, esse é o cálculo que você vai fazer. Você sempre vai calcular assim, assinei meu contrato, recebi a minha ordem de fornecimento. Ok, ordem de fornecimento, é o primeiro dia útil. Recebi minha ordem de fornecimento, após ela eu iniciei imediatamente o serviço. Lá no meu edital está falando que eu vou receber 15 dias após o recebimento deles da nota fiscal. A nota fiscal só vai ser emitida após a conclusão do serviço. Então, eu demorei 25 dias para fazer o serviço. 25 dias mais um dia da ordem de serviço que você recebeu, já se passaram 26 dias, desde que você ganhou aquela licitação. Aí você vai calcular mais 15 dias para receber a sua nota fiscal. Então, aqui deu 41 dias. Então, você vai receber 41 dias após você ter recebido a sua ordem de autorização de fornecimento de serviço. Esses cálculos são extremamente importantes de serem feitos para que você consiga entender a discrepância de datas e se realmente é viável para você essa participação. Dentro desses cálculos, você vai levar, então, sempre como vamos dizer assim, um cálculo exato do seu capital de giro. Você vai aprender a calcular e planejar o seu capital de giro. Então, o seu capital de giro é o quê? Os seus custos mensais diretos, que é o que eu já citei acima. Custo mensal e custo direto é tudo aquilo que você tem todos os meses como despesa operacional. Água, luz, internet, aluguel se for o caso, funcionário se for o caso, guias de contribuição sindical, guias de impostos municipais, estaduais e federais, contadores, sistemas que você utiliza, fornecedores, já entraria no fluxo de custo indireto. Por quê? Porque ele não é
todos os meses que você vai ter aquela despesa, mas você sabe, você tem aí seu controle de quando você tem que pagar o seu fornecedor, então você sabe se vai incluir ele ou não nesse cálculo nesse momento. Então você vai colocar custo mensal direto, mais os custos indiretos, que é fornecedor, uma guia avulsa, uma emergência que você teve, vezes o número de recebimentos que você tem. Por exemplo, se você é uma pessoa que produz agendas ou fornece papel A4 e já tem uma rama de clientes, você já tem uma noção de quanto vai entrar no seu caixa em determinado período. Aí você vai calcular a quantidade de meses até o recebimento dessa prefeitura, ou quantidade de prazo em dias, se não for da meses, mais a capital de giro. E aí você vai saber se é viável para você ou não fazer a participação desse edital. Se você vai baixar um edital e analisar ele com antecedência prévia da data de licitação, então você vai colocar isso no seu cálculo, tá ok? Por exemplo, você baixou um edital no dia 15 de março. A licitação vai acontecer dia 1º de maio. E você já vai separar o capital para participar dessa licitação. Você vai colocar o preço mínimo que você está disposto a dar como desconto para tentar ser declarado vencedor. Você vai calcular todas as despesas e custos operacionais que você tem daqui até lá e ainda vai calcular o prazo pós recebimento do fornecimento de serviço, a média que você acredita que vai demorar, 60, 62 dias, 65 dias, para a execução desse contrato. Aí você vai saber exatamente quanto tempo você tem que esperar para receber da prefeitura, qual o valor que você vai receber, quanto que você vai comprometer da sua empresa para isso e se vai ser viável fazer isso para você nesse momento, tá ok? Por exemplo, se você vai fornecer mensalmente 10 mil em serviços e vai receber em 60 dias, você precisa de pelo menos 20 mil de capital de giro, porque quer dizer que você vai fornecer 10 mil por mês, 2 meses, 20 mil reais parados. Aí no segundo mês em diante que você vai receber do primeiro mês, entendeu? Então sempre você vai ter uma discrepância de 10 mil que vai estar faltando no seu caixa até a conclusão do contrato, porque você não pode contar o lucro como capital de giro. O lucro é o lucro, né? Do que você teve em cima disso. A vantagem das licitações públicas é que elas têm de vários valores. Tem licitações de 5 mil reais, 200 reais, 300 reais, até 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Você não precisa participar de uma ata na íntegra. A ata de registro de preço, normalmente formalizada através de pregão eletrônico. Você pode selecionar alguns itens só que você tem vontade de participar, a não ser que ela seja em lotes, que daí sim há a obrigatoriedade de participar de todos os itens. Então, todos esses detalhes te ajudam a se programar. Por exemplo, se você é uma pessoa que começou agora, aí você não tem dinheiro nenhum para investir, mas você não tem como participar de licitação porque eu simplesmente não tenho dinheiro de investimento. Eu tenho aqui de equipamentos e tudo, mais ou menos R$ 1.000 hoje, porque eu produzo agendas artesanais. Aí tem uma licitação, que é um edital de parte gráfica, que tem lá 350 itens. Um desses itens, o item 112, é a agenda personalizável. A agenda personalizável você pode participar. E aí, se você ganhar, com o dinheiro da agenda, você já vai conseguir fazer um lucro, depois reinvestir esse dinheiro no seu negócio e ampliando o seu negócio, depois futuramente participando de outros e aumentando as quantidades de itens com as quais você está disposto a participar. Mas é importante se lembrar também que você tem que fazer reservas e margem de segurança. Então você tem que ter uma reserva de emergência empresarial para se acontecer alguma coisa, você tiver algum problema, ou você falhar na execução desse serviço que você está prestando para a prefeitura, você não ficar também sem nenhum tipo de capital para investir dentro da sua própria empresa. A margem de lucro tem que ficar protegida. Você tem que ter um estoque estratégico e um orçamento conservador para imprevistos. O estoque estratégico volta àquilo que eu falei para vocês. Gente, se você participou de uma licitação, você ganhou 200 mil pacotes de folha 4, você não vai entregar 200 mil pacotes de folha 4 de uma vez. Se você não tem dinheiro em caixa, meio que sobrando, tirando o seu capital de giro, para fazer compras exagerbadas, não tem por que você ir lá e lotar o seu estoque de folha 4
sendo que você vai precisar de mais mercadorias dentro da sua empresa e outros setores, tá ok?